E começa agora mais um Janela Digital, que vai levar até você essa semana o tema que são portais corporativos. E para tratar desse assunto está do meu lado o André, que é da Web Carioca. Seja muito bem-vindo, André, ao programa. Obrigado. Quando se fala em portais corporativos, o que seria isso, André? Então vamos lá, os portais corporativos hoje, eles são o centro de inteligência das empresas hoje em dia. Tá? E a gente utiliza eles de diversas maneiras, desde a colaboração, alavancar a mobilidade, a melhorar a comunicação interna também das empresas. E ele vem sendo também há alguns anos já sendo bem utilizado em dois pontos: redes sociais corporativas, você tem um Facebook, um Twitter interno dentro da empresa, e isso apoiando as empresas a reter o conhecimento internamente. Porque hoje com a internet a gente tem as informações muito desencontradas. É verdade. Você ter um portal corporativo, você centraliza e retém esse conhecimento dentro da empresa e que ele pode ser reutilizado no futuro. Então, na realidade, quando você fala em portais corporativos, você tem N vertentes que você pode usar e aplicar ali dentro, né? Isso. Vamos dar um exemplo aqui prático. Vamos supor uma empresa que tenha tocado um projeto importante pela primeira vez. Ok. Tá? Durante esse projeto, enquanto ele estiver em andamento, vão ser trocados os documentos, vão ser trocados, as pessoas vão ter que interagir, vão trocar muitos e-mails e isso vai ficar com a informação desencontrada. Você retendo toda essa informação num portal, no futuro, quando houver um novo projeto daquele mesmo tipo, os colaboradores vão poder consultar como ele aconteceu, o que é que aconteceu, as lições que foram aprendidas naquele projeto no passado e que podem ser reutilizadas, e isso vai utilizar também aquele novo projeto que vai ser tocado no futuro. Isso poderia se chamar como se fosse uma wiki dentro da empresa, alguma coisa nesse sentido, uma biblioteca de informação, né? Isso, na verdade a gente utiliza diversas técnicas e tecnologias que são comuns da internet, uma delas é a wiki. A wiki é maravilhosa para você poder fazer uma interação de conhecimento sendo atualizada pelos próprios colaboradores, que você pode sugerir, provocar um tema a ser debatido, e ali as pessoas vão interagindo, vão acrescentando, né, também a experiência delas naquele conteúdo, colaborando entre elas. Além do wiki, a gente usa muito blog também internamente para... É a questão também, só te cortando, a questão de treinamento também, né? EAD usa também. EAD, né? Usa a ferramenta Moodle, né? Também, né? Sim, para isso, também. né? É usado bastante, né? Existem, na verdade, diversas ferramentas de EAD, né? Algumas até gratuitas, que podem ser aplicadas internamente. No caso tem o Moodle, o próprio SharePoint da Microsoft, que é gratuito também, que a gente pode utilizar internamente para esse fim. E ele já tem um grupo de conteúdos comuns que a gente pode utilizar com poucos cliques. Você já disponibiliza ferramentas simples e comuns que todo mundo vai usar em todo lugar. Hoje nas empresas não adianta, qualquer lugar que você vai, você precisa fazer uma reunião. O maior problema é o quê? Fazer a reserva da sala de reunião. Verdade. Esses aplicativos já têm aplicativos comuns e simples desses já prontos para serem utilizados. Para você controlar a reserva da sala de reunião, criar o wiki, criar blogs. E o que é mais importante é como você direcionar uma wiki, um blog, para um conteúdo corporativo, né? Eu particularmente gosto, por exemplo, uma coisa que se perde muito também na troca de informações entre as empresas, é a ata de reunião. Ata, né? O pessoal redige uma ata, manda por e-mail, fica no e-mail, depois é difícil você encontrar. A informação fica espalhada, né? Eu gosto de criar ata de reunião no formato de blog. Ali você acompanha, você tem todo o histórico em ordem de postagem. No final da postagem de blog tem como a gente... boa. No final a gente interage tudo. A postagem do blog é disparada por e-mail, pode ser lida num conteúdo de RSS, enfim. Tem várias maneiras de você aplicar coisas comuns no dia a dia corporativo de maneira criativa também. E é o que a gente propõe. E você acha que assim, os portais corporativos hoje, né? O sucesso deles ou a implementação deles se vem pelo boom da internet, pelo que está acontecendo, as empresas estão olhando mais para isso, dando mais valor a isso ou não? A internet ajudou bastante em popularizar essas ferramentas, né, por conta de muita tecnologia gratuita que vem surgindo também, de código aberto. E nesse sentido a internet realmente ajudou. Porque antes esse tipo de ferramenta a gente gastava um tempo ali desenvolvendo, criando, implementando. Hoje o maior desafio eu nem creio que seja o desenvolvimento. Porque como eu falei antes, a gente já tem ferramentas de fácil adequação e implementação. O maior desafio hoje é realmente o planejamento.
é você estruturar o que é que você tem de necessidade, como é que está teu conteúdo, o que é que você precisa, até onde você quer chegar, montar um roadmap também de implementação. Correto. E o que é o principal, a governança disso. Quem é que pode fazer o quê? Será que todo mundo pode ver um documento confidencial interno da empresa? É que você ter essa colaboração é muito fácil de você disponibilizar toda a informação. Mas o que é um grande desafio hoje é você preparar e estruturar a governança e o crescimento desses portais corporativos. E a questão de se implementar um portal corporativo, pela sua experiência aí, qualquer empresa poderia implementar, desde pequena, média e grande, ou não? Como você enxerga isso? A gente tem clientes lá que às vezes tem 2, 3 colaboradores. Mas a gente já implementou também na Vale do Rio Doce, em outras empresas bem grandes, bancos, construtoras. A gente tem mais de 300 casos de portais corporativos. Então a gente tem clientes também de todos os tamanhos, orçamentos e isso aí é prazo de implementação e de necessidades também. E ferramentas também, né? Pronta. Também. Você enxerga o gargalo disso aí? Na realidade, você já respondeu essa pergunta, a questão da governança mesmo, né? Porque, propriamente dita, a ferramenta em si, o desenvolvimento dela é tranquilo. O problema é fazer isso se tornar uma rotina dentro da empresa, fazer se tornar aquilo ali, entrar nos processos. A gente tendo um planejamento ideal, o desenvolvimento é bem tranquilo. Se a gente falta, de repente, um pouco de atenção no planejamento e na estruturação da governança e de roadmap, você tende a ter retrabalhos depois para adequar ele às necessidades que você não planejou anteriormente. Então isso acaba sendo mais caro depois você fazer essas adequações do que ter aquele planejamento ideal no início, que envolve muito também de experiência do usuário, de você facilitar, né? Para o usuário também, você já diminui esforço em treinamento. Você quer montar, por exemplo, uma rede social corporativa, você não precisa ser tão inovador e ignorar, por exemplo, um Facebook que já é padrão. Quanto mais parecido você deixar com ferramentas comuns, menor vai ser seu período também de treinamento dos usuários lá na frente. Legal, bacana. Assim, na realidade, ferramenta tem N ferramentas, né, o André? Então, tudo isso você tem que levar, tratar e trazer isso para dentro da empresa e né, fazer a ferramenta trabalhar conforme a empresa precisa, né? Com certeza. O principal é isso, é reconhecer ela como uma ferramenta e adequar a necessidade da empresa, e não ao contrário, a empresa se adequar ao funcionamento da ferramenta. É isso aí. E no próximo bloco nós vamos falar sobre GED. Não saia daí. E de volta agora com o segundo bloco do Janela Digital. Estou conversando com o André, da Web Carioca. André, fala para nós sobre GED. O que é isso? Bom, GED é a sigla, né, de Gestão, Gerenciamento Eletrônico de Documentos. Hoje a maioria das empresas, vamos dizer que 99,9% tem pelo menos isso, aquele servidorzinho de documentos ali que já é um princípio de GED. Só que o conceito de GED de um tempo para cá ele já cresceu bastante. Hoje você tendo só realmente um servidor de arquivo que você bota seus arquivos lá dentro, você vai mapear depois aquilo ali, botar como um discozinho a mais ali na sua máquina, você vai gravar, vai ler, em alguns casos você vai bloquear e deixar as pessoas só lerem e não alterarem o documento. Mas hoje em dia a necessidade mudou bastante isso. Hoje em dia os GEDs eles já são mais inteligentes e conseguem, por exemplo, determinar uma taxonomia, um relacionamento entre o conteúdo, para evitar que você tenha dois documentos iguais em lugares diferentes, de conteúdos parecidos. Ele pode também fazer o versionamento daqueles documentos. Vamos supor, você precisa redigir um contrato, um advogado, uma pessoa qualquer que precise redigir um contrato. Ela vai fazer a alteração que ela precisa lá, que ela provavelmente já tem um modelo ali que ela vai reutilizar. Mas, às vezes, você precisa readequar. O teu cliente lê o contrato, pede uma alteração, você faz outra alteração. Ou, às vezes, passa um ano, você precisa rever valores daquele contrato. Os GEDs hoje eles conseguem versionar esses documentos. E você consegue verificar, por exemplo, um documento que foi alterado 10 vezes, quem foi que alterou, quem foi que solicitou, você inserir comentários também.
e até recuperar, ó, esse documento aqui que já tem 10 anos, ele foi alterado 50 vezes, vamos ver a primeira versão dele, o que é que tinha nesse contrato, você consegue resgatar isso, né? E, entre outras funcionalidades, você pode pedir, por exemplo, para ser notificado toda vez que alguém altera um documento importante seu, e é feito o disparo via e-mail, ou via SMS, que você pode verificar no teu celular, opa, peraí, alteraram aqui a minha tabela de preços, deixa eu ver quem foi que alterou e quem foi que permitiu isso também. A questão do Google Docs, ele é um princípio de GED, né? Ou não? Pode-se dizer que sim. Ele pode ser utilizado como um GED, isso, né? isso. Tem, a Microsoft tem também o SkyDrive, que é gratuito também, e que tem uma capacidade maior, e algumas interações que o Google Docs não tem, que eu particularmente, mas enfim, são players diferentes que... O que eu vejo, assim, questão de cloud, né, ajudou muito isso também, né? Questão de cloud, de GED, né, hoje ninguém processa mais nada dentro da empresa, tudo está virtualizado, tudo está fora, né? Então, isso é legal, né? Sim, na verdade existem vários produtos nesse sentido, baseados em nuvem, que começam até com planos gratuitos, né, como o Dropbox, o próprio Google Docs que você falou, o SkyDrive da Microsoft, e que você pode usar para documentos e também disponibilizar alguns outros conteúdos. Eu, por exemplo, eu uso o SkyDrive para compartilhar fotos com a minha família. Né? Então eu posso colocar minhas fotos lá, disponibilizo, o pessoal altera também. E eu consigo controlar quem é que está acessando aquele conteúdo também, né? Mesmo remoto. A vida nossa hoje está toda nas nuvens, né? Para te falar a verdade. Está tudo na nuvem. E a questão, voltando um pouquinho, a questão da colaboração. Como é que funciona isso aí? Então, a colaboração também é uma necessidade que foi agraciada, né, com a internet que a gente falou lá atrás, que eu lembro que desde que eu comecei a trabalhar eu já tinha a necessidade de me mover entre localidades das empresas que eu trabalhei. Hoje, com as plataformas de colaboração, a gente consegue levar aquela informação com a gente para onde a gente estiver. Então, nada impede, por exemplo, que de um avião, ontem quando eu vi, por exemplo, a Uberlândia, eu vim trabalhando numa apresentação que eu ia ter que fazer, tá? Sendo que aquela apresentação está nos servidores da minha empresa. E a gente tem algumas plataformas que sincronizam esse conteúdo com os desktops, notebooks, você vai alterando enquanto está no avião, o avião pousou, ele sincroniza ali com a nuvem também, e você pode trabalhar de maneira colaborativa. É possível, por exemplo, que você trabalhe a gente faz muito isso, numa planilha, por exemplo, eletrônica, sendo alterada ao mesmo tempo por 5, 6, 10, 20 pessoas ao mesmo tempo e trabalhando em estados diferentes, em países diferentes, né? Outra coisa que a gente faz muito é a apresentação remota. Eu não preciso de nada mais. No meu PowerPoint hoje, por exemplo, eu consigo fazer uma apresentação. Você consegue compartilhar ele com... eu mando a pessoa, independente dela estar num telefone com iOS, com Android da vida, com iPhone, ela consegue ver, acompanhar a minha apresentação. E a questão também de Hangouts também, que tem hoje, que se usa muito também, né? Sim, Google, claro. né? Então, tudo isso facilitou bastante você trabalhar com equipes que não precisam estar fisicamente reunidas no mesmo lugar. Fora as plataformas de videoconferência também, que são fantásticas muitas hoje, né? também que facilitam isso. Minimiza, de uma certa forma, minimiza custo para a empresa, né? Você reduz custo, você otimiza seu tempo também. Você tem a certeza do conteúdo estar sempre atualizado, você trabalhando de maneira colaborativa da maneira ideal. E a mobilidade hoje em dia está facilitando muito. Hoje a gente tem 3 plataformas que são fantásticas para mim. São o Android, né, a plataforma da Apple e da Microsoft, que estão pau a pau ali, no topo mesmo. No topo, e que a gente consegue ter tudo disponibilizado para essas 3 plataformas para poder trabalhar de maneira colaborativa e otimizando a mobilidade. Quando se fala de mobilidade, se fala de 3G, de telefonia, né? Sim, e o 4G já está chegando aqui em Uberlândia também, né? O 3G facilita bastante. A gente ainda tem algumas localidades, alguma dificuldade, mas que as operadoras vêm melhorando bastante. Eu já venho em Uberlândia já há 20 anos, então de lá para cá eu venho acompanhando a evolução e vim até descobrir, já está começando a ter algumas iniciativas de 4G aqui na região. No Rio, São Paulo e algumas outras cidades, 4G já é uma realidade. Você ter uma banda de 4 megas num telefone,
isso facilita bastante na hora de uma videoconferência ou na hora de você baixar um documento um pouco maior porque de uma nuvem. até os softwares vão ser vendidos como serviço também, né? Já vem sendo vendidos. Já tem isso, né? A própria Adobe, né? Então tem várias aplicações quanto a isso. Só que a mobilidade, ela também tem que acompanhar isso, né? Tem que acompanhar. A internet, ela tem que acompanhar isso aí, né? Conforme você falou, a Adobe já tem essa iniciativa, algumas outras também. O Office já está disponível também para Android, para iOS. O Outlook, né? E aí, nada impede que a gente use, né, nos nossos tablets ali, que a gente já consiga alterar um documento do Word, do Excel, verificar um e-mail do Outlook. Uhum. Mas, conforme você falou, realmente está certíssimo ali. A gente precisa que a tecnologia também, a infraestrutura, né, de ela tem que tecnologia móvel tem que acompanhar essa evolução também das soluções que vêm sendo ofertadas na nuvem. Porque é um serviço que está, né, de uma certa forma, está te beneficiando, e ele também tem que acompanhar, porque você desenvolve aplicação, desenvolve portais, desenvolve isso, aquilo outro, mas a internet também, ela tem que acompanhar de uma certa forma. Tem que acompanhar. Por mais que a gente utilize algumas técnicas para tornar esse acesso leve e fácil também, né, a gente não deixar os aplicativos pesados para serem carregados, mas você tem que ter uma infraestrutura que acompanhe também esse desenvolvimento. Legal. Conversei com o André, obrigado por esse papo que nós batemos aqui, muito bacana, queria agradecer a sua participação, obrigado mesmo. Estamos à disposição. Obrigado. E não sai daí, que tem muito mais Janela Digital para você.